Olá galera, aqui é o professor Ricardo Nascimento e vamos resolver a questão número 41 da prova do SESMAC que aconteceu na data de 26 de novembro de 2022. Prova tipo 1. Então vamos à questão. A questão diz o seguinte, ó, que uma equipe médica desconfia que o paciente tem um tumor no abdômen, pois isso ocorreu em 75% dos casos semelhantes que foram tratados pela equipe. Se o paciente de fato tiver o tumor, o exame de ultrassom detectará com probabilidade de 0,85. Entretanto, se o paciente não tiver o tumor, o exame pode equivocadamente indicar que tem com probabilidade de 0,05. Se o exame de ultrassom detectou o tumor, qual a probabilidade do paciente tê-lo de fato? Ou seja, ele quer saber a probabilidade de o paciente ter feito o ultrassom e de esse ultrassom detectar o tumor, ter detectado o tumor. Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui um esqueminha aqui para a resolução da questão, que é o seguinte, ó. Um paciente tem 75% de ter o tumor. Então, o paciente tem 75% de chance de ter o tumor. Aí ele vai fazer um exame de ultrassom. Nesse exame de ultrassom pode acontecer duas coisas. Primeira delas, ele faz o exame e o ultrassom detecta esse tumor. Então, o que, que a gente vai fazer agora? Princípio. Nós vamos calcular a probabilidade de o paciente ter o tumor e de ele ter feito ultrassom e esse ultrassom detectar o tumor. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Então, a gente vai fazer o seguinte cálculo: 0,75, 75% de ocorrência do tumor multiplicado pela probabilidade, porcentagem de ultrassom detectar esse tumor. Multiplicando, acharemos esse resultado: 0,6375. A outra situação é que o paciente ele tem o tumor, que é 75%, e ele, depois de fazer o ultrassom não detectar o tumor. Então, se ele tem 85% de chance de o ultrassom detectar o tumor, então há 15% de chance de o ultrassom não detectar o tumor. Então, vamos achar o que aqui nesse caso? A probabilidade de o paciente ter o tumor e de o tumor não ser detectado pelo ultrassom. Então, qual o cálculo? 0,75, que no caso são 75% vezes 15%. Então, nós vamos ter 0,1125. Então, 0,1125 é a probabilidade de um paciente ter o tumor, de o paciente ter feito ultrassom e o tumor não ser detectado. Bem, se a ocorrência do tumor é de 75%, o que isso quer dizer? Que há 25% do tumor não ter sido detectado. Então, sem a ocorrência do tumor, tem 25%. Só que dessa não ocorrência do tumor, nós vamos ter que a pessoa não tem um tumor, ele vai realizar um exame de ultrassom e ao fazer o exame de ultrassom, ele tem 5% de chance de ter o resultado positivo, ou seja, ele fez ultrassom e foi detectado no ultrassom que é a ocorrência do tumor. Então vamos lá. Vamos calcular o quê? A probabilidade de uma pessoa que não tem o tumor realizar um ultrassom e ser detectado tumor. Vai ser 0,25. 25% de quanto? De 5%. Então isso aqui vai dar 0,0125. Vamos lá. Se tem 5% de chance de o tumor ser detectado pelo exame de ultrassom, então há 95% de chance de ele não ter sido detectado e o tumor ser detectado pelo ultrassom. Isso dentre as pessoas que não têm o tumor. Então, o que a gente vai calcular agora? A probabilidade de a pessoa não ter o tumor e o exame de ultrassom não detectar esse tumor. Então, qual é o cálculo? 25% é 0,25, vou multiplicar por 0,95.
que dá 0,2375. Ou seja, a probabilidade da pessoa não ter o tumor e também não ser detectado no exame é de 95%. Então vai dar 0,2375. Só que a questão, ela pede o seguinte, ela pede a probabilidade de o tumor ser detectado de forma certa. Então vamos lá. Então a ocorrência do tumor, no caso, a pessoa tem um tumor, e este tumor foi detectado. Então a probabilidade da pessoa ter tido tumor e ter sido detectado é 0,6375. Mas também tem a possibilidade seguinte, dele ter sido detectado e em uma pessoa que não tem o tumor, ou seja, ter ocorrido um erro. Ou seja, sem ocorrência do tumor, ele ter sido detectado. É isso aqui. 0,0125. E a questão pede justamente isso. A probabilidade de o tumor ter sido detectado de forma efetiva. Então, qual seria o cálculo? Quais seriam os cálculos? Diz aqui, a probabilidade é igual 0,6375 é a probabilidade de ter tido o tumor de forma efetiva. Ou seja, o paciente tem o tumor, teve algum tumor e ele foi detectado no exame de ultrassom. Aqui, ó. Então eu vou dividir pelo total. O total, quem é o total aqui nesse caso? O total nesse caso vai ser a probabilidade de ter sido feita a detecção de forma efetiva, mais, mais, mais a probabilidade de ter sido detectado o tumor sem o paciente ter. Então, no caso, no erro, foi constatado o erro do exame, ou seja, 0,6375 é o que realmente o paciente tem. Então, 0,6375 é a ocorrência efetiva do tumor. E 0,0125 foi detectado no exame de ultrassom, só que ocorreu um erro. Aí esse aqui é o total. Então, o total de ocorrências nos exames, ou seja, qual foi o número total de exame, qual foi a probabilidade total de detecção do tumor em ultrassom. 0,6375 aqui em cima, mais isso daqui. Vamos resolver essa continha aí. Então, resolvendo as contas, ó, vai ficar. Vou somar 0,6375 mais 0,0125, vai dar 0,65. Botei duas casas decimais para igualar, né? Porque em cima são 4 e agora tem 4. Vou cortar as vírgulas. Fica 6.375 dividido por 6.500. Nesse caso, iremos simplificar por 125. Iremos simplificar por 125. Aí nós acharemos 51 sobre 52, ou seja, a resposta da questão é essa daqui. A probabilidade de a pessoa ter feito um exame e ter sido constatado de forma efetiva a presença do tumor. Então é 51 sobre 52. Justamente isso que ele quer, ó. Nesse caso aqui foi a pergunta que foi feita, ó. Se o exame do ultrassom, olha só, o ultrassom detectou o tumor. Qual a probabilidade do paciente tê-lo de fato? Então, nesse caso, fica 51 sobre 52. Essa é a resposta. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e nos comentários comente sobre outras questões que vocês queiram ver, certo? Mas assim, eu vou postar todas as questões de SESMAC que dessa prova daqui e de outras provas. Espero que tenham